Olá, bom dia, graça e paz a todos, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós abundantemente nesse dia de hoje, nessa manhã. Manhã maravilhosa que Deus preparou para abençoar os teus filhos. Momento e manhã a qual Deus tem reservado para cada um de nós uma bênção muito especial para esse dia de hoje. E nós já começamos já sendo abençoado. Não são as dificuldades e as lutas que roubarão de nós a certeza que Deus tem o melhor para a vida dos teus filhos. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte, que as breves, os momentâneas aflições não podem ser comparadas com a glória que há reservado para aqueles que o Senhor escolheu para viver diante do teu grande amor. O apóstolo Paulo, em prisões, sempre afirmou que a sua expectativa e logo também a sua certeza nunca foram abafadas pelos açoites, pelas prisões, pelos naufrágios, pelos atentados contra a sua própria vida. O apóstolo Paulo sempre deixou muito claro que os teus olhos estavam contemplando um lugar onde nós sabemos que hoje ele já está em gozo deste ambiente. Hoje ele já está ao lado de Jesus Cristo, sabendo que valeu a pena e que não foram apenas meras palavras, quando ele diz que combateu o bom combate, guardou a fé, e não foram apenas por palavras que ele dizia que para ele, se ele morrer ou viver, sempre haveria vitória na sua vida. Homens como o apóstolo Paulo inspiram o nosso coração numa manhã como essa, de olhar para Deus como a provisão suprema daquilo que nós precisamos. Homens como o apóstolo Paulo nos inspira nessa manhã a começar um dia não olhando para as dificuldades, mas olhando para o Deus a qual nós servimos, olhando para o Deus que é a nossa certeza, a nossa segurança, nosso lugar protegido. Homens como o apóstolo Paulo inspiram o nosso coração a continuar crendo e vivendo o melhor de Deus. Nada é mais importante do que experimentar e viver aquilo que Deus tem para os nossos corações. E diante da presença de Jesus Cristo nessa manhã, nós vamos abrir os nossos corações para viver e experimentar e amar o Senhor de uma maneira muito intensa. Viver para Cristo, viver com Cristo é sempre o melhor, é sempre a melhor opção. Por isso que nós precisamos estar atento, coração disponível para viver diante da face de Deus e buscar a sua presença. Vamos orar e pedir ao Senhor que guarda os nossos corações para que nesse dia de hoje possamos viver em harmonia com a vontade de Deus. O mais importante de tudo é estarmos em harmonia com as vontades de Deus. Se a vontade de Deus está estabelecida no nosso coração, se nós estamos vivendo de acordo com a obediência à sua palavra, se estamos vivendo olhando para o Senhor como aquele que guarda e que é o dono da nossa vida, então as dificuldades se tornarão meras coisas passageiras, mas a esperança sempre alçará o nosso coração e nos fortalecerá para viver em harmonia com Deus. Oremos a partir de agora. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nessa manhã nós nos prostramos diante da Tua face. Nessa manhã nós olhamos para Ti, que é a nossa segurança, a nossa certeza, que estamos caminhando em direção a um lugar, a uma promessa. O Senhor tem para cada um dos Teus filhos, aqueles que ouvem e obedecem e praticam a Tua palavra, o Senhor tem um lugar reservado.
um lugar de esperança onde a alegria será abundante, um lugar aonde nós seremos saciados de toda justiça, aonde ficará para trás todas as tribulações que nos afligem nos dias que vivemos. Mas queremos ter essa mesma convicção do teu filho, o apóstolo Paulo, que dizia que as dificuldades, que não era tão simples a que ele passou, as dificuldades que ele enfrentou, naufrágios, cadeias, calabouços, açoites, tantas coisas que ele passou por amar o Senhor. Mas ele chega a um ponto de escrever que tudo aquilo era apenas passageiro e que não deveria ser comparado com a glória a qual esperava pela vida dele. E ele venceu, ele alcançou esse lugar no Senhor. E eu tenho certeza que hoje ele está ao teu lado e o Senhor se alegra e ele está feliz porque soube que valeu a pena caminhar com o Senhor. Valeu a pena recusar todas as possibilidades de uma momentânea alegria, mas ele preferiu a dor e o sofrimento e as acusações e até mesmo a morte a qual ele passou. Ele entendeu de uma maneira muito profunda o que o Senhor tinha à espera da sua vida na eternidade. Senhor, que aprendemos com o apóstolo Paulo, que aprendemos com o próprio Cristo, o teu Filho, que vale a pena te obedecer, papai. Vale a pena guardar a tua palavra na tábua do nosso coração escrita para não pecar contra ti. Vale a pena, Senhor, ó Deus, nessa caminhada, nesse dia de hoje, estar atento à tua voz, fazendo de tudo para que o Senhor se alegre conosco. Vale a pena servir ao Senhor de todo o nosso coração. Vale a pena, Senhor, ó Deus, refletir em nós aquilo que o Senhor é. Mas para isso, nós precisamos da tua ajuda. Para isso, nós precisamos que o Senhor nos fortaleça, porque de nós mesmos nós não temos capacidade de fazer tal coisa. A nossa vida precisa estar escondida no Senhor. A nossa vida precisa ter, Senhor meu Pai, o Espírito do Senhor sobre nós, nos ajudando, nos capacitando, nos mostrando, Senhor meu Pai, o caminho, porque nós não sabemos. Mas a tua palavra, ela vai limpando o nosso coração e vai protegendo a nossa vida e nos tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso eu peço, junto com os teus filhos agora, que o Senhor nos ajude, nos dê força para caminhar, nos dê força para buscar a tua presença. Papai, se alguém levantou hoje no meio de um vendaval, de uma tribulação, se alguém está, Senhor meu Pai, aflito no seu coração, se alguém precisa de milagres nesta hora, o Senhor pode fazer milagres, porque o Senhor é o Deus do milagre. Papai, como é bom servir e confiar no Senhor. Por isso, queremos fazer a oração, Senhor meu Pai, a oração de Abacuque, mas com a mesma intensidade que ele orou. Talvez nós não entenderíamos, ó Pai, mas nós queremos dizer para o Senhor, ainda que haja falha, ainda que haja uma escassez, ainda que não esteja o gado no curral, ainda que o fruto da vide minta, ainda que tudo não esteja bem, todavia nós confiaremos no Senhor. Pai, confiar no Senhor é algo decisivo do nosso coração. Somos nós que decidimos se confiamos no Senhor ou não. Mas é claro que é o teu Espírito que vem e coloca dentro do nosso coração um desejo imenso de amar o Senhor e obedecer a tua palavra. Senhor, eu oro por este homem, esta mulher, por esta família. Pai, eu oro por este jovem, adolescente, essa criança, esse idoso. Pai, eu oro pela vida de cada um deles, pedindo ao Senhor, derrama esta unção sobre a vida dos teus filhos, uma unção de obediência, uma unção de um coração quebrantado, uma unção de um coração disponível para obedecer ao Senhor. Que esse dia de hoje nós possamos caminhar olhando para Ti, que é
o dono da nossa vida. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Não deixa o inimigo nos enganar. Não deixa o inimigo ganhar os nossos pensamentos. Não deixa o inimigo ganhar os nossos olhos. Não deixa o inimigo trazer, Senhor meu Pai, diante de nós tentações, ó Pai, que colocarão a nossa vida em risco. Mas, Senhor, proíba-o de colocar diante de nós pratos que serão, Senhor meu Deus, ó Pai, atrativos aos nossos olhos. Mas que o nosso espírito, guiado pelo Teu Espírito, possa ter essa alerta imediatamente, que é uma armadilha do diabo contra a nossa vida. Papai, se tem alguém enfermo, eu peço ao Senhor, cura essa pessoa agora. Se essa pessoa está triste, angustiada, depressiva, ó Pai, entra no coração dela, derrama do Teu Espírito sobre a vida dela e que a alegria do Senhor preencha o vosso coração. Papai, esta família que está em pé de guerra, Senhor, ajuda eles a normalizar o vosso coração em Ti. Espírito Santo, movimenta sobre o coração dos nossos filhos. Espírito Santo, nos ajuda a ser obediente à palavra do Pai. E assim declaramos um dia abençoado na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus e a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e para todo sempre. Amém.